Salve, salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma contagem regressiva aqui comigo, professor Fabrício Benayon. E neste vídeo vamos tratar de polígonos, o assunto campeão lá da nossa enquete, vocês já sabem. E se não sabe, está chegando agora, é a primeira vez que você assiste aqui a um vídeo, nós aqui na comunidade do canal disponibilizamos uma enquete para que você escolha o assunto, o tópico que você quer assistir, quer tirar suas dúvidas, beleza? Muito bem. Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um materialzinho, né, um PDF, aquele PDF amigo, né, para você depois exercitar os conhecimentos aí sobre polígonos. Além disso, caso você seja novo aqui no canal, você encontra na descrição desse vídeo o link para a playlist das contagens regressivas, ou seja, aqui a gente faz uma revisão dos principais tópicos aí que são abordados pela prova da EAN, tá? Além disso, você também encontra a prova de 2019, a prova de matemática, toda resolvida lá para você bisurada, beleza? Aquele pedido de sempre, galera, dá aquela força aqui pra gente. Gostou do vídeo? Deixa o seu curtiu. Não é inscrito? Inscreva-se, porque isso ajuda bastante a gente a continuar aí o trabalho, beleza? Então, dito isso, vamos atacar as questões, galera. Então, para quem já sabe, a gente começa naquele ritmo mais tranquilo e depois a gente vai dificultando um pouquinho mais aí as questões. Então, vamos lá. Primeira questão, bem tranquila, olha só. Na figura a seguir, calcule o ângulo alfa. O alfa está aqui, ó. Beleza, então vamos lá. Vou destacar ele aqui em vermelhinho. Muito bem. Bom, eu vou chamar a atenção de vocês para a seguinte situação, ó. Olha para o triângulo, que eu vou destacar aqui os vértices dele, ó. Vamos chamar ele, pode chamar até de A, B, C. Beleza? Bom, olha só, esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar em azul para vocês, ele é um ângulo externo do triângulo ABC. E a gente sabe que o ângulo, a medida do ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, o ângulo do vértice B é 38 mais 37. Conseguiram perceber isso aqui, galera? Olha só, né? E vale aqui também destacar que a gente tem aqui um pentágono estrelado, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pentágono estrelado. Então, note que o ângulo B aqui, ó, ele é ângulo externo do triângulo ABC. Então, a medida de um ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele, ou seja, 38 mais 37. Quanto é que dá isso? Isso dá precisamente 75 graus. Beleza? Agora eu vou chamar a sua atenção para o seguinte triângulo. Olha só. Vou destacar aqui os vértices, ó, de verdinho. E vou chamar aqui de D, E, F. Observe que o ângulo D, aqui do vértice D, ele é ângulo externo exatamente do triângulo DEF. Então, a medida do ângulo D também é a soma das medidas dos ângulos não adjacentes a ele. 42 mais 30 graus. E quanto é que dá isso? 72 graus. Maravilha, né? Então, ficou fácil agora, né? Qual é a medida do ângulo alfa? A medida do ângulo alfa é 180 menos a soma desses dois ângulos, que dá 147. Fazendo aqui as continhas, portanto, alfa é 180 menos 147, que dá precisamente 33 graus. Maravilha. E 33 está aqui, ó, na letra B da sua questão. Beleza? Show, galera! Então, assim, questãozinha bem tranquila, vale a pena, né, por conta da observação de um polígono estrelado, tá? Mas aqui a saída, basicamente, a gente fez por triângulos, mas ângulo externo, ângulo interno, isso são elementos comuns a qualquer polígono, né? Então, vale lembrar
dessa questão para triângulos. Muito bem, então vamos seguir aqui, ó. Segunda questão. Diz o seguinte: a figura a seguir mostra uma circunferência e dois polígonos. Tá lá. Um dos polígonos é inscrito nessa circunferência e o outro circunscrito a ela. Então, observe que a gente vai perceber que a questão é tranquila, é simples, mas alguns termos são importantes. Ó, polígono inscrito é o que está dentro, polígono circunscrito é o que está fora. Um polígono é inscrito quando seus vértices pertencem, todos eles, à circunferência. Um polígono é circunscrito quando todos os seus lados tangenciam a circunferência. Beleza? Continuando então. Se M é o número de diagonais do polígono inscrito e N é o número de diagonais do polígono circunscrito, a razão entre M e N é igual a... Maravilha! Questão tranquila, mas ela ajuda a lembrar aqui de uma fórmula importante dentro do estudo dos polígonos, que é o cálculo do número de diagonais. Vamos lembrar? Número de diagonais, desão, N vezes N menos 3, dividido por 2. Olha aí, galera, essa fórmula tem que saber. Tem que saber. Beleza? Então, onde N, né, vale lembrar aqui que N é o número de lados do polígono. Então, vamos usá-la para determinar, primeiramente, o número de diagonais do polígono inscrito, que ele chamou de M. Note que o polígono inscrito é um pentágono, ou seja, N é igual a 5. N é igual a 5. Então, fica 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Quanto é que dá isso? Vamos fazer aqui as continhas. 5 menos 3 dá 2. 2 por 2 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. Então, o pentágono coincidentemente, tá? Coincidentemente, tem o mesmo número de diagonais. O número de diagonais corresponde ao número de lados, tá? Mas isso é uma coincidência, tá? Por exemplo, um quadrilátero tem 4 lados e 2 diagonais. Pronto, já quebrou essa questão. Maravilha. E vamos agora determinar N, que é o número de diagonais do polígono circunscrito. Notem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Ou seja, nós temos um heptágono. Então, N igual a 7. Então, aqui fica 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. Fazendo aqui as contas, ó, 7 menos 3 dá 4. 4 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. Maravilha. A razão entre M e N, cuidado, né? Sempre na ordem, né? M sobre N. Né? Não esqueçam isso. Se eu escrevo a razão entre M e N, é M sobre N. Se a razão entre N e M, de mamãe, aí primeiro vem o N, depois vem o M, tá? Mas é M sobre N, então fica 5/14. E 5/14 está onde? 5/14 está aqui no item D da questão. Ó, cuidado que na letra C ele coloca ali 14/5, né? Então, cuidado para você não se emocionar. Maravilha! Rapidinho, ó, meu amigo, questão de número 3. Né? Então, observe que as primeiras questões são bem tranquilas, né? São questões simples, né, de aplicação de fórmula, mas elas têm o seu valor, têm a sua importância, porque a gente faz com que a nossa memória esteja ali revisando a aplicação das fórmulas. Beleza? Show! Então, vamos lá. Questão de número 3. Somando-se todos os ângulos internos de 3 polígonos convexos, obtém-se 2.160 graus. Sabe-se que o número de lados desses polígonos é n-2, n e n mais 2. Dentre eles, o que possui menor número de lados é 1. Muito bem. Vamos a mais uma fórmula. Soma dos ângulos internos de um polígono. 180 vezes n menos 2, onde n novamente representa o número de lados. Então, galera, mais uma fórmula
super importante dentro do estudo dos polígonos que você não pode deixar de saber, de conhecer. Beleza. Agora é uma questão de equacionar. Vamos usar essa fórmula, né? Inclusive, ó, deixa eu até, para facilitar a sua visão, porque a gente vai ter que fazer uma substituição. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar esse n aqui, número de lados, né? Só que eu vou usar um nzão maiúsculo para diferenciar um pouquinho, continua sendo o número de lados. Porque aqui, o que vai acontecer? Esse nzão, para o primeiro polígono, vai ser nzinho menos 2. Para o segundo vai ser n, então aqui vai ficar no lugar do nzão, nzinho. E para o terceiro, no lugar do nzão, vai ficar nzinho mais 2. Então vai ficar assim, ó, 180 vezes n menos 2 menos 2, ó. Então no lugar do nzão, eu botei a quantidade de lados, n menos 2, tá? Mais 180 vezes n menos 2, que é o número de lados do segundo polígono, mais 180 vezes n mais 2, n mais 2 menos 2, né? Ainda tem esse menos 2 aqui, igual, então ele diz que a soma total desses ângulos é de 2.160 graus. Bom, vamos então simplificar. O que acontece? Aqui eu tenho 180 vezes n menos 4. Aqui eu tenho 180 vezes n... Perdão, deixa eu tirar isso daqui. 180 vezes n menos 2, mais 180 vezes aqui, 2 menos 2 dá zero, né? Então fica 180n igual a 2.160. O que eu vou fazer? Vou colocar o 180 em evidência, claro. Aí aparece n menos 4 mais n menos 2 mais n igual a 2.160 graus. Maravilha, ó. Agora, esse 180 eu posso cancelar, né, passar dividindo, ó, o 2.160. 2.160 dividido por 180 dá precisamente 12, tá? E aí, dentro dos parênteses, o que ocorre? Ó, n mais n dá 3n. Menos 6 é igual a 12, né? Foi o que eu falei. É fácil, né? Só faz aqui 18 vezes 12, dá precisamente 216, tá? Aí, sem perder tempo, aqui rapidinho, ó, 12 menos 6 vem para cá, vai ficar mais 6, 18, logo n é igual a 6. Mas preste atenção porque ele quer o seguinte, olha, ele quer o polígono que possui menor número de lados. Pô, e o que possui o menor número de lados está aqui, né, meu amigo? Ó, cuidado! N menos 2. Se n é igual a 6, então n menos 2 é igual a 4. Parceiro, é um quadrilátero a resposta. Cuidado, porque o que acontece? A gente, depois de fazer tantas contas, chegamos aqui a n igual a 6. Hexágono, né? Hexágono. Só que não, porque ele quer o que possui o menor número de lados. Então, uma pegadinha aí. Cuidado para não se emocionar, né? Maravilha, galera. Vamos lá, questão de número 4. Olha só. Considere um hexágono regular A, B, C, D, E, F. A partir dos pontos médios dos lados, traça-se um novo hexágono A', B', C', D', E', F'. A medida do ângulo BAB' em graus. Vamos identificar BA'B. Então é esse ângulo aqui, galera. Olha só. Bom, não precisa de muita investigação, né, para a gente perceber que os dois hexágonos, né, o hexágono, tanto o hexágono maior, né, o ABCDEF, e o outro hexágono a partir dos pontos médios,
são dois hexágonos regulares, né? Por quê? Aqui a gente tem uma congruência de triângulos, né? Facilmente a gente mostra isso, né? São pontos médios, então esses triângulos aqui são congruentes, logo, né, esses lados também são congruentes, gerando aqui, então, um outro hexágono regular. Maravilha! Bom, essa questão também é bem tranquila, galera. Ela vai nos ajudar a lembrar o seguinte: medida do ângulo interno, medida do ângulo externo de polígonos regulares. Cuidado, essas fórmulas, ângulo interno de um polígono, ó, ângulo interno 180 vezes n menos 2 dividido por n. Então, note que é a soma dividido pela quantidade de ângulos que você tem, que coincide com a quantidade de lados do polígono, né? E o ângulo externo é dado pela fórmula 360 dividido por n. Lembre-se, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360 graus. E mais ainda, lembre-se que o ângulo interno mais o ângulo externo de um polígono é sempre igual a 180 graus. Só para reforçar, o que é um ângulo externo mesmo, Fabrício? O ângulo externo é o ângulo formado entre o prolongamento, lembre-se, isso aqui é um prolongamento de um lado e um próprio lado do polígono. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar em azulzinho para vocês, é um ângulo externo. Claramente dá para perceber que o seu ângulo interno aqui, ó, é suplementar, tá certo? Então, aqui eu tenho um ângulo interno de um polígono. Muito bem, feita essa revisão, acabou, né? Aí, uma dica que eu costumo dar é o seguinte: observe que calcular o ângulo externo é muito mais tranquilo do que calcular o ângulo interno. Claro, você pode usar as duas fórmulas. Mas, Fabrício, se eu quero o ângulo interno? Pô, eu calculo o ângulo externo e acho o seu suplemento, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Observe que para achar esse ângulo aqui, ó, o ângulo que ele quer, como o triângulo, note, o triângulo, que eu vou destacar aqui, ó, o A', B', B é isósceles, né? Claramente. Por quê? Porque ele diz que esses pontos A' e B' são pontos médios. Então, meu amigo, é um triângulo isósceles. Acabou, né? Vamos lá, vem comigo, ó. Qual é a medida do ângulo externo? Vou escrever aqui, isósceles. Maravilha. Vou escrever aqui nesse cantinho, porque ali ficou meio poluído. Vou calcular o ângulo externo do hexágono. Ó, o ângulo externo, muito rápido. 360 dividido por 6. Hexágono, 6 lados. Quanto é que dá isso, meu amigo? 60. Então, qual é a medida do ângulo interno desse polígono? 180 menos 60, 120. Pô, fala sério, né, irmão? Olha aqui, ó. Fabrício, mas eu posso usar aqui a forma do ângulo externo? Com certeza, campeão. Com certeza, vai dar os mesmos 120 graus, tá? Inclusive, acho que ali na frente a gente pode até usar a fórmula para a gente ir usando os dois caminhos diferentes, tá? E aí acabou, né? Por quê? O ângulo interno aqui, ó, desse triângulo, ó, mais esse ângulo aqui, que é o mesmo, porque o triângulo é isósceles, né? Então, se eu chamar isso aqui de x, ó, esse daqui também é x, né? Como o ângulo interno a gente acabou de achar, vale quanto? 120, ó. 120 mais 2x é igual a 180 graus. Aí ficou fácil, né? 2x é igual a 60, logo x vale 30 graus, que é a medida que eu quero do ângulo B, a linha B. E 30 graus está aqui, meu irmão, ó, na letra B da questão. Beleza, galera? Então, ó, só para reforçar, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito zoado aqui, né? Ó, o que aconteceu, né? Deixa eu só tirar essa rabiscada toda. Reforçando aqui, ó, calculamos o ângulo interno do hexágono, que nós vimos 120 graus, a medida do ângulo interno está aqui, ó. Como é que a gente fez? Calculamos o ângulo externo, 60, e aí o suplemento é o ângulo interno. Maravilha. Vimos que esse ângulo, que é o que ele quer, chamamos de x,
Como o triângulo A', B' é isósceles, então esse ângulo e esse ângulo são iguais. Então, x e x. Então, 2x mais 120 igual a 180, logo x igual a 30 aí, vapo, acabou, mole. Maravilha, vamos lá, ó. Questão de número 5. Questão que precisa desenhar. Então, às vezes, galera, deixa eu só beber uma água aqui. Às vezes, a questão de geometria, quando você tem que desenhar a figura, já é uma etapa na dificuldade da questão. Então, vamos lá. Considere MXYZW um pentágono regular e XYO um triângulo equilátero em seu interior. O vértice O está no interior do pentágono. Perdão. Nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ. Maravilha. Vamos lá, então. Vou desenhar aqui um pentágono. Claro, né? Me perdoem aqui, mas né, não vai ficar um pentágono regular. Já até comecei desenhando mal. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Desenhar ele aqui, ó. Pronto. Aí a gente vai tentar aqui fazer algo mais próximo de um pentágono regular, mas a gente sabe que não vai ficar, mas vai lembrar, vamos dizer assim. Pronto, tá aqui. Então a gente tem um pentágono regular. Lembrando, pentágono regular, todos os ângulos internos são congruentes e os lados também. Aí vamos dizer o seguinte, aqui a gente tem os vértices M, X, Y, Z e W. Maravilha. Aí ele traça um triângulo equilátero XYO. Então, esse triângulo equilátero, que está na região interna, vai estar aqui, vamos dizer, aqui, né, na região interna. Então, aqui está o meu XYO. Então, triângulo equilátero. Maravilha. E ele quer a medida do ângulo XOZ. Então, aqui, ó, vou traçar XOZ. Maravilha. Qual vai ser, então, a nossa estratégia para encontrar esse ângulo aqui? Opa, deixa eu mudar aqui a cor. O ângulo XOZ. Bom, galera, seguinte. Primeiro, triângulo equilátero, ângulos internos, todos eles. Medem quanto? Isso, 60 graus. Então, aqui 60, aqui 60 graus e aqui 60 graus. Maravilha. Bom, outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte. Se OY tem a mesma medida de XY, por quê? Porque ele foi apoiado, esse triângulo equilátero, ele foi construído apoiado sobre o lado do pentágono. Então, o triângulo OYZ, ele é um triângulo isósceles, né? E cuidado, aqui a figura pode, de repente, te levar é um outro triângulo equilátero? Não, senhor. A gente vai ver que não é. Por que não é, Fabrício? Observe o seguinte, esse ângulo daqui é muito fácil de achar. Por quê? Porque notem que esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo, ele é ângulo interno de um pentágono. Vamos calcular? Agora vamos usar a fórmula? Vamos. Ó, pode calcular, Fabrício, pode calcular usando o ângulo externo, Fabrício? Pode. Né? Acha o ângulo externo, como a gente achou ali. Acha o ângulo externo, depois acha o suplemento, que é a medida do ângulo interno. Vou usar a fórmula aqui, ó. Ângulo interno. Deixa eu trocar aqui. É isso. O ângulo interno é dado por 180 vezes N, que é 5, um pentágono, dividido, menos 2, dividido por 5, né, que é o número de lados. Lembra lá da fórmula. Então, isso aqui fica igual a 3 vezes 180 dá 540. Dividido por 5, isso dá 108 graus. Olha lá, que beleza. E aí, meu amigo, então, se esse ângulo todo aqui interno vale
108 graus. E eu já tenho 60, é porque esse ângulo aqui tem que ser 48 graus. Enrolei aqui. 48 graus, né? Por quê? 48 mais 60 dá 108. Saiu quase um inglês aí, né? Olha aí. E aí, meu amigo, olha só, como esse triângulo que eu acabei de falar aqui para vocês, ó, o triângulo OZY é isósceles. Então, galera, olha, percebam muito, é muito comum nos exercícios sobre polígonos a gente ter que usar ali conhecimentos de triângulos, né? Então, fiquem atentos, né? Claro que triângulo é um polígono, mas ele é um polígono à parte, né? A gente estuda ele à parte e ele é super importante, né, para as diversas saídas dos exercícios. Muito bem, aí o que acontece? Se eu chamar esse ângulo aqui de x, esse ângulo aqui de x, o que ocorre? 48 mais 2x, ó, 48 mais 2x é igual a 180 graus. Muito bem. Então, calculando aqui, ó, então observe que não é, né, aparentemente na figura o Z, O, Y é equilátero. Nada disso, ó. Aqui é 48, já acabou, né, com essa história de ser equilátero. Então, 2x vai ser igual a 180 menos 48. Quanto é que dá isso, Fabrício? Isso dá 132, tá certo? X, então, aqui vai dar 6, sobra 1, 12, 66. Então, x é igual a 66 graus. E, portanto, a medida do ângulo x, OZ, vai ser 60 graus, né? Cuidado, aqui ó, tem uns 60 graus, mais 66, e isso dá precisamente 126 graus. Muito bem. E 126 está aqui no item C da questão, olha lá. Muito bom, muito bom. Então, ó, questãozinha bacana, né? Já aumentamos aqui um pouquinho o nível de dificuldade. E para encerrar essa contagem regressiva sobre polígonos, que eu espero, sinceramente, estar ajudando aí, relembrando as fórmulas, maneiras de você sair. Se você está gostando, certifique-se que você aí deixou o seu curtir. Se não é inscrito, inscreva-se, pois isso, você já sabe, motiva a gente aí a continuar fazendo mais material, produzir mais conteúdo para vocês, para garantir essa vaga aí sonhada, esforçada, porque se você está aqui, meu amigo, pode ter certeza, você merece e vai conquistar. Tamo juntão, cara. Vamos lá, ó. Última questão dessa contagem regressiva. Seguinte, a figura a seguir é um pentágono regular de lado 2 centímetros. Os triângulos BDC e BCP são semelhantes. Então, já está aí te dando uma moral, né? Vamos dizer assim. Ele quer saber a medida de AC, uma das diagonais do pentágono regular. Então vamos primeiramente, antes de sair atacando aqui as coisas, que a gente já vai poder inclusive aproveitar, né, da questão anterior, pentágono regular, nós já sabemos que o ângulo interno é 108 graus, tá? Claro que eventualmente na questão a gente teria como calcular da mesma forma que a maneira anterior, do exercício anterior. Então não tem problema nenhum. Então, meu amigo, ele quer saber o seguinte, a medida de AC. Mas notem, né? AC é uma diagonal, BD é uma outra diagonal, que são claramente congruentes. Então, eu já vou tascar aqui, ó, o seguinte, do exercício anterior, se vocês me permitirem, esse ângulo aqui vale 108 graus, tá certo? Notem que esse segmento é lado, esse segmento é lado, 2 e 2, tá lá, ó, ele disse. Então, eu já sou capaz de calcular a medida desses dois ângulos aqui, ó. Concorda comigo? Ó? Esse ângulo é congruente a esse. Por quê? Ó? Galera, de novo, ó, olha só. O triângulo BDC
é isósceles. Ele é isósceles. Então, calcular a medida C da diagonal que ele quer é o mesmo que calcular BD. Então, vamos anotar até isso aqui, ó. AC, o segmento AC, a diagonal AC, é congruente à diagonal BD. Isso não temos a menor dúvida, né? Temos a menor dúvida. Maravilha. O pentágono é irregular, né? Então, facilmente a gente prova isso aqui por congruência, muito fácil. Tranquilo. Então, eu vou atrás da medida de BD. É isso. Bom, além disso, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Bom, vamos calcular então a medida desses ângulos aqui. Como esse ângulo é 108 graus, para 180 falta 72. Dividido por 2 dá quanto, turma? 36, não é isso? Então, esse ângulo aqui vale 36 graus. Esse ângulo vale 36 graus. Tranquilo, né? Agora, olha só que bacana. Esse triângulo, o BPC, que inclusive é semelhante e não poderia ser diferente, por quê? Porque notem que PB e PC são claramente congruentes, né? Então, esse ângulo daqui, ó, esse ângulo daqui, meu amigo, é 36. Então, claro que, né, ele já deu essa dica, mas a gente poderia também provar, né, que esses triângulos são semelhantes. Mas ele já coloca ali para te dar uma certa direção de como você vai matar a questão. Então, esse ângulo aqui é 36, esse aqui é 36, claro que esse aqui é 108, né? Então, os triângulos do qual ele menciona lá no enunciado, que são semelhantes de fato, né? Ali, ó, a gente poderia falar pelo caso ângulo-ângulo, né? A gente já teria achado dois pares de ângulos homólogos congruentes. Maravilha, tá? Então, não vou nem escrever esse 108 aqui para não poluir muito a nossa figura. E aí, meus amigos, é que vem o grande lance. Olha só, preste atenção aqui, se liga aqui, ó. Se esse ângulo aqui vale 36, então esse outro ângulo aqui vale quanto? Ora, se o ângulo interno do pentágono, nós já calculamos no exercício anterior, qualquer dúvida, a gente volta ali para a gente se certificar que vale 108. Nós calculamos lá o ângulo interno do pentágono regular através da fórmula e achamos 108 graus. Note que esse ângulo aqui que eu pintei aqui de azul, o DCP, vale 72. Meu amigo, 72 graus. E aí, olha só, este ângulo daqui, ó, vale quanto? 72 graus. Aqui não é 108? Aqui, meu amigo, 72 graus também. Então, o triângulo PDC é isósceles. Olha só, galera, quantas vezes nós já usamos esse recurso aqui, ó. Então, eu vou dizer que esse segmento também é 2. O PD é 2, porque ele é isósceles. Olha só. Caraca, meu amigo. Chamando, então, PB de X, eu sou agora capaz de montar a tal proporção dos triângulos semelhantes. Então, olha só, vem comigo aqui, ó. Eu vou fazer, então, ó, triângulo BDC semelhante ao triângulo BPC, como ele mesmo coloca, tá certo? Então, como é que a gente monta a proporção? Olha, eu vou pegar esse lado aqui, ó, a diagonal. Cuidado, ó. A diagonal vale 2 mais x. 2 mais x, que é o ângulo oposto, é o lado oposto, perdão, ao ângulo de 108 graus. Então, oposto ao ângulo de 108 graus é o lado de medida 2. Então, 2, assim como 2, que eu vou pegar esse lado aqui, oposto aqui ao de 36, ó, 2 está para, qual é o lado equivalente? É o x, né? Esse aqui, né? Eu tenho dois lados congruentes, então eu estou pegando 2, né? Um desses aqui e um desses aqui. 2 está para x. Cuidado para não inverter a ordem, né? Por quê?
Porque se eu estou fazendo do maior para o menor, ou seja, do triângulo BDC para o triângulo BPC, então a razão tem que ser montada nesta mesma ordem. Muito bem, galera. Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Então, agora, aplicando aqui a propriedade, vou multiplicar cruzado, eu vou ficar com x ao quadrado, ó, x vezes x, mais 2x, igual a 4. Opa! Equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 4 é igual a 0. Perfeito. Vamos então, Fabrício. O que eu vou fazer? Calcular delta. Delta é b ao quadrado menos com menos dá mais 4ac. Tá? Já usei esse menos aqui com esse menos daqui. Então, quanto é que é qual o valor de delta? 4 mais 16. 20. É, meu amigo. E aí? Essa é boa, não é? Fala aí. O que a gente vai fazer agora? X, fórmula de Bhaskara, menos b, então fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 20. Mas peraí, Fabrício, olha só. Deixa eu já adiantar. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, não é? É. Aí eu tiro o 4 da raiz, vai ficar 2 raiz de 5. Então, já vou escrever raiz quadrada de 20 como 2 raiz de 5. Sobre 2a. 2 vezes 1 dá 2. Bom, observe que eu não vou tomar a raiz negativa. Por quê? Porque x é medida de segmento. X é maior do que zero. Então, eu não vou pegar menos 2 raiz de 5. Eu vou pegar apenas a raiz positiva, o x1, digamos. Então, vai ficar menos 2 mais 2 raiz de 5 dividido por 2. Colocando o 2 em evidência, o que acontece? Eu vou cancelar esse 2 com 2 em evidência, aparecendo menos 1 mais raiz de 5. Aí, cara, eu vou parar aqui só para um pequeno detalhe. Olha como é que essa questão é cruel. Você chegou aqui no x, olha aqui o que você tem. Menos 1 mais raiz de 5. Mas note que o x é esse pedacinho aqui, ó. PB. É, meu amigo. Então, como eu quero AC, que tem a mesma medida que BD, eu ainda sou obrigado a somar com 2. Então, para finalizar a nossa resposta, né, a medida do segmento AC, que é igual a BD, é 2 mais menos 1 mais raiz quadrada de 5. E isso dá precisamente 1 mais raiz de 5. E isso você encontra aqui no item A da questão. Então, calma que eu vou descer aqui, olha lá. Galera, questão aí fera, questão boa, questão difícil, né? Mas é aquela história, né? Treino difícil, na prática a gente tem mais facilidade. Essa é a nossa missão aqui, sempre tentar elevar o nível, né, de questões para que você chegue na prova e seja só aquele vapo direto, beleza? Então é isso, galera. Vamos encerrar aqui mais uma contagem regressiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também, sobretudo, que tenham aí entendido, que tenha ficado claro. E é isso. Tamo junto até a prova da Escola de Aprendizes Marinheiros. Beleza? Show, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Valeu!